é sobre as nossas eleições. Estamos agora a uma semana do segundo turno da eleição presidencial, em alguns estados até mesmo de eleições para governadores. E eu não quero aqui ficar falando de A ou B, mas quero levantar alguns pontos para que possamos pensar. Porque o cristão ele precisa escolher bem aqueles que vão governá-lo. Não dá para a gente fingir e fazer de conta que não é conosco. Não dá para a gente se abster da discussão e da análise. E é por isso analisar bem. Mas eu queria falar alguns pontos. O primeiro ponto é a oração. Rezarmos muito. Nós temos uma semana aí, que seja uma semana intensa de oração. E oração por algumas intenções bem específicas. A primeira, por si mesmo, para que eu possa fazer a escolha certa. Pedir que Deus, o Espírito Santo, me mostre a verdade, me convença da verdade, me convença do que é melhor. Porque às vezes eu estou equivocado em algumas questões, talvez eu estou pensando numa coisa e aquilo talvez não seja o que realmente eu devo pensar. E se eu pedir a Deus a graça, o Espírito Santo, Ele vai me ajudar. Então que você possa rezar primeiro por si mesmo, para que Deus possa te iluminar e te ajudar a fazer a sua escolha. E a fazer a sua escolha livre, sem nenhuma pressão de ninguém, mas uma escolha coerente, certa, principalmente de acordo com a sua fé, com os valores que você acredita. E rezarmos também pelas outras pessoas, que às vezes estão cegas, que às vezes estão pensando algo ou agindo de uma forma ou de outra, que precisam da ajuda de Deus até para encontrar. Eu não acredito que há maldade, há pessoas que querem votar mal. As pessoas querem votar bem, mas às vezes estão perdidas, às vezes não estão sabendo olhar e analisar bem aquilo que precisa ser analisado. Então reze pelas pessoas, por você, pelos outros, para que Deus possa conduzi-los e ajudá-los. Claro, Deus não fere a liberdade de ninguém, mas quem sabe? Deus não quer mostrar para tantos que é o melhor. E terceiro, rezar pelo país. Por quem será o presidente, por quem será o governador, por quem serão os parlamentares, para que Deus também os ajude a fazer melhor o que não fizeram, os ajude a reconhecer os erros, como o publicano, né? Interessante esse evangelho, porque a gente vê, às vezes, os políticos não reconhecem seus erros. Às vezes tem erros óbvios, tem pecados graves que cometeram aí, obviamente, mas poucos, quase nenhum tem coragem de dizer assim, eu peço desculpa pelo que eu fiz. Todos querem camuflar os seus erros. Então que Deus tenha misericórdia deles também. Principalmente desses que tentam camuflar os erros, fazer de conta que nunca erraram. Não tem quem nunca errou. Não tem aqueles que acertam sempre. É melhor confiar e ver que aqueles que às vezes ali estão mais nítidos os erros do que aqueles que escondem. Porque os que escondem são mais perigosos do que aqueles que se mostram. Então, só uma dica. Agora, nós não podemos votar como pagãos, como aqueles que não creem em Deus. Não podemos votar como egoístas que pensam só em si mesmo e não pensam no bem de todos. A política é um bem para servir o povo. Então, se é um bem para servir o povo, não é um bem para servir a mim, é um bem para servir as pessoas. Então, os pagãos votam pensando em si. Agora, os cristãos pensam em todos. E nós temos alguns valores inegociáveis na nossa fé. E isso é importante ficar claro. Nós temos a doutrina social da igreja, que ensina muitas coisas para nós, e a doutrina dá muitas dicas, mas tem coisas que são mais importantes do que outras. Existe uma hierarquia, e ninguém pode negar isso. O que é o mais importante? O ser humano, a vida humana. Porque dentre a criação de Deus, toda a criação, o ser humano é, de todos os seres criados, o único que é a imagem e semelhança de Deus. Então nós temos que cuidar da natureza por causa do ser humano. Nós temos que promover tantas coisas por causa do ser humano. A economia tem que ser por causa do ser humano. Tudo tem que ser por causa das pessoas, para que as pessoas vivam bem. Então, a vida humana, e aí é um ponto, a vida humana é o que a gente tem de prioridade. Então, primeiro, pensar no bem do homem. Não no bem do homem, que o homem tem que destruir todo o resto por causa dele. Não, mas o bem é do homem. O resto todo tem que vir para o bem do homem, não para o bem de outras coisas. Quando a gente equipara e coloca o homem na mesma dimensão, no mesmo valor das outras coisas criadas, nós estamos começando a entrar numa esfera anticristã. Porque Jesus se fez homem justamente para salvar o homem. Então a vida humana é o mais importante. Então cuidemos da natureza, cuidemos da economia, cuidemos de tudo para o bem do homem. Porém, existe uma coisa que eu acho que é a mais aterrorizante de todas, e às vezes a gente fala de tantas e tantas coisas, mas essa fica parecendo algo que não é para ser discutido. E esse eu não deixo de falar, pois isso me toca e me perdoe, mas é
toque de algo que me aterroriza imaginarmos que nós podemos fazer algo assim no nosso país, que é o aborto. De todas as coisas, o aborto é o maior mal. Isso quem disse foi Santa Madre Teresa de Calcutá. Nós falamos de um tanto de morte, mas hoje no mundo morrem milhões de bebês dentro do ventre de suas mães. E o nosso país ainda consegue segurar, né? Ainda temos já algumas práticas de aborto, em alguns casos, que eu acho que não são justas, não são lícitas, e quem dera que pudéssemos voltar atrás até nesses casos que temos. Mas nós não podemos avançar mais. Está nas nossas mãos. Está nas mãos de cada um de nós. E principalmente de nós cristãos. Deus vai nos cobrar toda a graça que Ele nos deu, e o que nós damos a Ele de volta? O egoísmo? Porque a gente fica discutindo outras coisas que são importantes, que fazem bem, mas a vida está acima de todas as coisas. Então, que seja uma semana de reflexão, de oração e, acima de tudo, de decisão. Não fuja da decisão, porque se você também se colocar como Pilatos e lavar as suas mãos, Cristo vai ser crucificado no ventre de cada mulher que abortar. Deus abençoe você e até semana que vem, se Deus quiser.